Olá, sejam muito bem-vindo ao nosso podcast Foco na Marca, uma parceria entre a Insidercast e a Virta, e onde a gente traz grandes lideranças para debater temas de estratégia, comunicação. Eu tenho certeza que se você acompanhar os outros episódios que estão no ar, você vai gostar muito desses episódios. E hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, Fernanda Arantes. Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. E tô com a Andréa Curvelo. Seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada pelo convite, gente. Imagina. É um prazer contar com você aqui, Andréia. Vamos começar. Eu queria que você contasse um pouco. A Andréia é Head de Comunicação Corporativa e Marketing da Val Group, né, que é uma empresa de embalagens plásticas. Eu queria que você contasse um pouco como que você chegou nessa posição hoje. Bom, para contar sobre hoje, eu preciso voltar um pouquinho no passado. Preciso contar que a Andrea começou a trabalhar com 17 anos, quando encontrou uma bota que ela queria comprar no centro da cidade. E dependia do pai, e o pai falou assim: não dá para comprar essa bota para você. Falei assim: ok, não dá, então 17 anos eu vou trabalhar. Então, minha história começa lá atrás, com essa bendita dessa bota, que meu primeiro salário numa loja do centro da cidade, de São José dos Campos. Eu fui lá e, primeiro salário, comprei essa bota. E de lá para cá, muita água passou debaixo dessa ponte, né? Eu consegui entrar como estagiária de nível técnico na Embraer. Fiquei lá por 15 anos. Eu ainda saí de lá, voltei para a Embraer Você entrou no novamente. marketing já. Não, eu entrei como estagiária de nível técnico numa área de vendas. De lá eu virei secretária, de secretária eu fui cobrir férias de uma moça do marketing, e aí enveredei no marketing. Então O foi... marketing te conquistou ainda. Exatamente, exatamente. Então fiquei lá 15 anos, mais ou menos, quando eu recebi o convite da Val Group para constituir o quadro da empresa, porque eles estavam procurando alguém para implementar a área de marketing, que até então não existia na empresa. Não. E aí eu aceitei, falei assim, bom, vamos. Eu entrei na Val Group como coordenadora e hoje estou como head de marketing, hoje respondendo aí pelo marketing e comunicação corporativa de todas as plantas, em todos os 4 idiomas, em todos os países onde a Val Group está presente. Olha só o que uma bota fez com a Andréia. Não é? E toda essa saga. Eu lembro que meu sonho era comprar um Big Mac. Eu já fui eu queria Você pagar com meu dinheiro. Você foi mais modesto, né? Mas mulheres, né? Eu te entendo bem, eu sei É. bem que é isso. Mas eu fico imaginando como que vai ser a trajetória de uma empresa gigante, que é a Embraer, com marketing que devia ser monstruoso, eu fico imaginando, para uma empresa que não tinha marketing, construir isso. Como foi essa trajetória? Mas é um desafio interessante, porque apesar do mercado ser completamente diferente, você sai do avião para ir para o plástico, de certa maneira, as técnicas que a gente desenvolve em marketing, a partir do momento que você entende e compreende como aplicar, você começa a ter um pouco dessa flexibilidade de conseguir aplicar em outros mercados. Então, quando eu cheguei na Val Group, e que na verdade, depois conta essa história também, não era Val Group quando eu entrei na Tecnoval, que era uma das empresas que constituíam a Val Group, foi a oportunidade, na verdade, até de começar menor. Então, implementando marketing ali e depois expandindo, conhecendo mais o mercado. Entendi. Era a Val Group na época tinham várias empresas, era isso. A Val Group, na época, 3 anos atrás, tinha 6 empresas, 6 marcas que ficavam debaixo do guarda-chuva da Val Group, da holding. Então, eu entrei na Tecnoval, que era uma dessas empresas, e tinham as outras 6 marcas. Eu entrei há 5 anos, né? Fiquei 2 anos na Tecnoval. Em 2022 foi quando, de fato, houve a proposta da unificação das marcas, onde todas elas viraram a Val Group. Uma solução que oferece uma solução única para os clientes em todos esses mercados. Já que você entrou nesse ponto da unificação, é um tema bem interessante para a gente explorar aqui no podcast. Como foi esse processo? Porque eu imagino o desafio. Você tem 6 coisas diferentes, 6 marcas totalmente, né? Lógico, dentro do mesmo business, mas totalmente com linhas diferentes. Como foi trazer tudo isso unificado dentro do negócio, pensando em marketing? Como que foi isso? Como foi esse desafio para você? Foi um desafio divertido.
Bem divertido. Bem divertido. Mas tudo faz parte dessa bagagem, né? Então, passar pela Embraer, de novo, né? Por mais que houvesse a bagagem do marketing aplicando agora num novo cenário, num novo mercado, você consegue unir, de certa maneira, os desafios que você tem, mais o conhecimento. Obviamente, tinha um time, tinha uma série de pessoas envolvidas no contexto como um todo. Para a Val Group, era novo o ponto de vista do marketing estabelecido, mais o desafio em si, e eu tinha também o desafio de montar um time. Então, eu estava montando um time de marketing numa empresa que não tem cultura de comunicação, não tinha até então cultura de comunicação, com um desafio de fazer essa percepção, fazer com que a empresa não perdesse percepção em posicionamento de mercado, numa unificação de várias marcas. Então, eu te digo que o maior desafio que eu tive foi fazer com que, internamente, os próprios colaboradores entendessem que era uma mudança positiva, que o crescimento da empresa, na verdade, estava amplificando as possibilidades no mercado. E também fazer com que esse mercado percebesse que aquelas 6 marcas que tinham respeito nesse mercado, que elas continuariam atendendo eles da mesma forma, Com qualidade, né? com a mesma qualidade, com a mesma agilidade, com a mesma simplicidade, são todos valores muito, muito fortes na Val Group, que nada disso ia ser perdido, que na verdade eles poderiam agora ter uma amplitude de atendimento muito maior. Porque, por exemplo, a pessoa que comprava só a tampa, na empresa que fazia a tampa até então, agora, certamente, se ela comprava a tampa, ela precisava de um rótulo, de uma garrafa, de um filme para envolver aquilo. Agora ela tinha tudo isso num lugar só. Então, a facilidade, a percepção de mercado foi muito alavancada com essa decisão da empresa em unificar. Você tocou num ponto que eu achei interessante. Você falou, a tampa, a embalar, o rótulo. E aí, quando a gente fala do mercado de embalagem plástica, ele é um pouco invisível, né? Vamos dizer assim. Porque quando você compra, vamos dizer, um refrigerante, a garrafa chega lá, você não pensou que teve. Você achou que a empresa que faz refrigerante faz também a garrafa, já vem prontinho ali. Sei, poucas pessoas. Exato, acho que poucas pessoas têm a noção que a tampa vem de um lugar, o rótulo de outro, a tampa de outro, enfim, a embalagem de outro. Como é trabalhar a comunicação nesse universo invisível, vamos dizer assim, né? Que as pessoas não têm valor, às vezes, para elas, né? Eu acho que a palavra do podcast hoje vai ser desafiador. No final, a gente faz isso ali. Mas é interessante porque, voltando nos primórdios de marketing e negócios, né? Você fala de B2B e B2C, né? A Val Group hoje é uma empresa que ela é B2B. Só que quem tem a percepção do plástico, quem consome, é o B2C, é o C, né? Então, a gente tem o desafio de fazer com que esse cliente, de impactar o cliente do nosso cliente. E para conseguir fazer esse impacto chegar lá na ponta, que é um impacto cultural de mudança de percepção na hora que ele adquire aquele produto, tem um trabalho muito forte conectado a esse cliente, para fazer com que a percepção dele com relação a esse valor seja convincente o suficiente a ponto do cliente dele comprar aquilo. Então, na verdade, a gente é um trabalho B2B, mas a gente tem que pensar no B2C ao mesmo tempo. Acho que tá em primeiro lugar, às vezes, no B2C, né? Porque se o consumidor vê valor, aí o... Exato, e fazer isso, principalmente no meio do plástico, é um desafio que é mais temeroso ou nublado, de certa maneira, porque existe a percepção contra do material. Existe uma percepção distorcida de que o plástico não faz bem para o meio ambiente. Então, a gente precisa fazer um convencimento de negócio para aquela empresa e, consequentemente, que ela passe adiante isso para que a percepção na ponta também não gere, continue gerando positividade, não esse desconforto e essa de mal visto ali. Essa descomunicação, né? Esse ponto que eu tenho uma curiosidade, né? O plástico, ele
muitas vezes tem muita desinformação esse Sim. mercado. E ele é muito mal visto, assim, por muitas pessoas, inclusive muitos influenciadores nesse mercado. Como que é trabalhar o marketing nesse setor e muitas vezes trabalhar contra essa desinformação do plástico? Como que vocês têm feito esse trabalho, que eu acho que é um grande desafio também? Fábio, o segredo está na comunicação. Um lugar onde não tem a comunicação. É aquela história, né? Quem não se comunica também se comunica. Sim. Então, a gente precisa passar a comunicar. A gente precisa passar a informar. Por isso que a Val Group, por exemplo, tem uma série de canais onde a gente entrega informação. Hoje, por exemplo, o LinkedIn da Val Group tem mais de 100 mil seguidores, 110 mil seguidores. A empresa hoje conta com mais de 7 mil colaboradores. É óbvio que a grande massa que segue a empresa não segue porque trabalha lá ou porque, enfim, ela segue porque a empresa tem despontado, a empresa tem informado, tem entregado informação de qualidade, de relevância. Porque ninguém, a gente sabe, quando Sim. você está seguindo alguém que não está te entregando o que você quer, você simplesmente deixa. E a gente está cada vez mais crescendo no Instagram, crescendo no LinkedIn. Tem agora o podcast, o Papo Embalado, que a gente está na 2ª temporada do Papo Embalado. É uma maneira diferente de entregar conteúdo, de desmistificar, de mostrar a percepção, mostrar que as pessoas elas podem ver as coisas por outros ângulos. A gente não é obrigado a consumir o que entregam para a gente. A gente tem possibilidade de escolha. Então eu vejo que a comunicação da Val Group faz isso. Ela entrega diversos materiais por diversos canais, oferecendo um conteúdo, oferecendo uma oportunidade para as pessoas entenderem o plástico de uma outra maneira. Que não é só o canudo que chegou no mar ali, né? Que ele não chegou ali sozinho, né? O canudo foi. Tem isso, né? A gente brinca muito, né? Que, pô, a garrafinha não pegou as perninhas dela que ela não tem e pulou no mar, né? E outra, né? Sem querer fazer apologia contra outros materiais, mas o plástico ele é mais leve, né, gente? É fácil ele ficar. Isso não significa que só tenha plástico, Sim. no oceano, em qualquer outro lugar. Então, assim, tem essa percepção. A gente entende muito que as pessoas, elas não são culpadas, elas são parte da solução. Não é que elas são culpadas de colocar a garrafinha ali, mas olha como elas podem ser parte da solução quando elas não fazem isso, quando elas Não deixam chegar descartam. lá, né? Exatamente. Olha como a gente é importante, tem um papel importante, a sociedade tem um papel importante nisso. E aí a comunicação é principal, né? Porque a pessoa precisa saber que faz. Como fazer isso? E o impacto dela fazer isso. Imagina você pensar que hoje o plástico vem do petróleo, certo? Sim. Vira nafta, tem um processo, enfim, passou por todo o processo, petróleo é uma fonte findável de energia. Imagina a responsabilidade que você tem ao descartar corretamente uma garrafa, por exemplo, que vai para um catador, que vai para uma cooperativa, que passa para um reciclador, que faz com que essa garrafa usada volte para o processo e vire uma nova garrafa. Você está contribuindo, você está fazendo com que uma próxima garrafa não tenha que sair desse tal desse petróleo. E traz responsabilidade para você. Não é só a responsabilidade de ser o chato de pôr a garrafinha. Quantas vezes garrafinha vazia na bolsa? Mas não é que é ser o chato, que ser o piegas. Poxa, você está contribuindo com isso. É aquela história do não tem jogar fora, né, gente? A gente está todo mundo no mesmo mundo. Sim. Não tem lixo. Se a gente começar a reciclar, a reaprender essas questões todas, você simplesmente não se desfaz das coisas, você reaproveita, reutiliza. É isso, né? Você falou, a gente conversou rapidamente aqui sobre o Papo Embalado, né? O podcast da Val Group. Eu queria entender um pouco como que foi essa estratégia, porque a primeira temporada foi mais técnica, né? Mas, assim, trazendo um pouco mais de conceito dessa questão, né? Do reciclagem do plástico, enfim. E esse segundo já é mais para o mercado, né? Vamos dizer assim, você tem conversa com várias, com a cadeia toda, né? Com várias pontas dessa cadeia. Como que vocês pensaram nesse... Quando a gente começou a desenhar o Papo Embalado, ele nasceu justamente para cobrir uma outra gama de possibilidades de informação fluir
nessa sociedade, de maneira geral. Para quem não consumia, de repente, o Instagram ou o LinkedIn, não era impactado por qualquer outro canal que era utilizado. E quando a gente desenhou o, o, o Papo Embalado, você imagina em todas as vertentes de público que você pode atingir. Sim. E como que você segmenta isso num podcast de uma maneira que fique um pouco mais organizado, centralizado, que as pessoas consigam absorver? Então a gente conseguiu definir, de certa maneira, alguns focos. Então, no primeiro, que foi um pouco mais técnico, Uhum. a gente quis dar esse embasamento. A gente não tá vindo falar, né? Mãe sempre fala que o filho é bonito, né? Isso. Verdade. Então não seria nem justo a Val Group vir falar que o plástico é legal e por N razões é melhor. Que mostra isso tecnicamente? Como é que isso é fundamentado? Então trouxemos a primeira temporada com um pesquisador, um cientista super renomado, Chris DeArmet. Foi uma temporada que já começou em inglês, então assim, teve alguns diferenciais nesse sentido, mas trouxe um conteúdo técnico muito Muito rico, aprofundado, né? muito aprofundado, muito lógico, muito embasado. Não é alguma coisa, né, é meu filho porque é bonito. Então não, tem fundamentação naquilo ali. E aí na segunda temporada, a gente decidiu então, falou assim, vamos falar de sustentabilidade e inovação? Tá, a gente entendeu o técnico. Mas o que isso impacta de fato? Quais são as marcas que usam o plástico e que estão usando isso e percebem essa sustentabilidade, essa inovação na aplicação do plástico nos seus produtos? Tanto que essa segunda temporada tem muitos clientes nossos participando, com diversas aplicações em todos os segmentos que a gente atua. Então, é uma possibilidade de talvez mostrar até para os clientes dos nossos clientes essa extensão. Olha só o quanto que o seu cliente está pensando em você e está pensando no meio ambiente, porque ele está usando esse material. É nessa linha de racional que a gente tem construído o Papo Embalado. Muito legal. E vem muito em linha com esses 50 anos, né? Que a Val Group vai completar. Tá prestes a completar, né? 50 anos. E como é trabalhar esse marketing também e comunicação com foco em temas como sustentabilidade, inovação, dentro de uma empresa que tem uma história, tem um legado, Sim. mas que também precisa continuar inovando também em várias frentes. Como que é esse desafio de trazer o passado, reconhecer o passado e construir o futuro? É o desafio do mundo moderno, né, gente? Eu não sei qual empresa no mundo hoje não tem esse desafio. Mas lidar na comunicação nesse sentido, e quando você tem uma história de uma empresa que 50 anos, há 50 anos está no mercado, entregando produtos de qualidade, com crescimento sensacional ao longo dos anos. Eu acho que isso, na verdade, robustece o posicionamento atual. Isso comprova, isso é uma prova social. Isso comprova o sucesso, comprova a credibilidade, comprova que. Será que o plástico de fato é tão ruim assim que há 50 anos ele está alavancando tecnologia? E hoje, a própria Val Group se posiciona como uso consciente do plástico. A Val Group tem como mote, como propósito, elevar a qualidade de vida da sociedade por meio da economia circular. Então, entende-se, trabalha-se em diversas vertentes com redução de gramatura para embalagens, com um grau de resina PCR, que a gente chama, né? Que é resina pós-consumo. Exatamente, que nada mais é do que a resina reciclada. Então, por exemplo, né? Vamos falar do Guaraná. O Guaraná é 100% reciclado. As garrafas de Guaraná são 100% recicladas. Então, elas foram garrafa um dia, passaram por um processo de economia circular, que nada mais é do que circular e voltar, e não simplesmente ir para um aterro. Então, ela passa por esse processo e volta para a cadeia de novo. Volta para a cadeia, ela é produzida novamente, é envasada, vai para o supermercado, a pessoa consome, descarta corretamente, e isso volta. Então, essas histórias e o mercado, essa funcionalidade por si só, ela atua como como um
um agente a favor. A partir do momento que as pessoas sabem que isso acontece, as pessoas conseguem falar assim, poxa, por que não? Por que não vou participar disso? Por isso que eu falo que as pessoas são parte da solução. O que precisa é a comunicação. Será que elas sabem que isso acontece? Será que as pessoas sabem a importância delas descartarem isso corretamente? Ou é só porque é um ecochato que falou que o meio ambiente... Será que as pessoas... Exato, mas será que as pessoas entendem isso? Na verdade, por isso que, voltando até na pergunta anterior, a comunicação, a importância da comunicação. Da informação, né? De fazer com que a informação chegue nas pessoas. Porque se você não fizer, alguém vai fazer a informação chegar. E qual a informação que vai chegar ali? Será que ela está comprometida com a veracidade? Com a ciência? Será que está bem fundamentada? Então, todo comprometimento de comunicação da Val Group é sempre embasado nessas questões. A gente nunca coloca comunicação para fora de casa que não tem embasamento. Falando nisso, acho que fez um bom gancho agora. A gente falar um pouco sobre como o marketing, a comunicação pode ser estratégica até para o valor de uma empresa, né? Para você contribuir para ela, seja de capital aberto ou não, enfim, ser valorizado perante também, né? Não só os clientes, mas também o mercado. Como que você vê essa estratégia, assim? É isso, né? É trazer essa informação, conteúdo. Como que você pensa isso? Marketing, eu acredito muito no marketing de propósito. Porque quando você trabalha o propósito, você tem foco no seu propósito, o processo, ele é atenuado. Você aceita o processo porque você está olhando para o propósito. Então, fazer marketing nada mais é do que conectar isso à credibilidade, à percepção que as pessoas têm da sua marca. Quando você fala a verdade, há maneiras e maneiras de falar. Então você passa, você comunica, você gera essa credibilidade, a pessoa entende que, poxa, peraí, não é, porque é fácil você falar, né? Ah, é marketing, é marqueteiro, fulano é marqueteiro. Por diversas vezes a gente escuta o povo falar, ai, que o fulano é marqueteira. Pejorativa, né? Pejorativo, exato. Por quê? Porque está associado à mentira, à conveniência de querer vender alguma coisa. Mas quando você conecta essa conveniência, na verdade, na conveniência de quem do seu público-alvo, do porquê você está existindo, do propósito daquilo, você não consegue desvirtuar esse processo. Porque se você mudar o processo, você não chega no final. Sim, não tem o mesmo resultado. Então, para mim é muito clara essa conexão, Fernanda. Falando em conexões, eu tenho uma pergunta, parece até meio óbvia, mas é a pergunta do momento, né? E a gente costuma fazer essa pergunta porque sempre tem respostas muito diferentes e a gente sempre acaba aprendendo com Cada ela. indústria lida de forma diferente, né? Com ela. E a inteligência artificial, que a gente não pode deixar de falar dela, que no segmento de comunicação e marketing, né? A gente tem uma discussão muito grande. E como que vocês têm utilizado hoje a inteligência artificial dentro da Val Group, com comunicação e marketing? Estou curioso para saber. Você sabe que na minha concepção, inteligência artificial não é nada se você não souber usar. Então não adianta falar, ai, que a inteligência artificial vai roubar emprego e que vai... Gente, qualquer um pode colocar qualquer coisa, a tecla vai aceitar qualquer coisa que você colocar. Se você não tiver julgamento sobre aquilo que está te devolvendo, não adianta. E aí você não gera credibilidade, você não segue um processo, porque você não atende um propósito, você não chega em lugar nenhum. Se você não tiver estratégia mesmo, né? Até para você jogar lá qualquer coisa. Você não cresce. Então, assim, para mim, inteligência artificial é um aliado. É um aliado, facilita, agiliza as entregas, pode nos dar base de conteúdo, base de criação para uma série de coisas. Mas se eu não tiver uma cabeça pensante para articular aquilo e casar muito com a essência do que é a empresa, casar com a percepção que a gente quer gerar no mercado, casar com um tom de voz com o qual aquela empresa sempre comunica, a inteligência artificial não vai ajudar em nada. Então, a gente tem usado, sim, obviamente, na Val Group, como em todos os lugares, como fornecedores nossos,
tem usado cada vez mais inteligência artificial para contribuir com as nossas entregas. A gente tem usado também, mas lembrando que o que importa não é a inteligência artificial. O que importa é a cabeça pensante que está usando. A inteligência artificial é mais uma ferramenta. Assim como o Word como o PPT como o Power BI tudo isso que a gente tira de métricas continuam sendo ferramentas. E para mim, gente, calculadora. Exato. Calculadora é uma senhora ferramenta. Mas ela não resolve o cálculo para você se você não souber o que você quer. Então é a mesma coisa de Ou inteligência como colocar artificial. lá também o dado, né? Você fazer Exatamente. o seu... Excelente analogia. Exatamente, exatamente. Bom, agora a gente vai para o nosso bloco mais de conexão, informação, assim, saber um pouco como que você se informa, assim, quais são as suas principais fontes de informação, como que você mantém atualizada nesse setor tão dinâmico que é o marketing e também o plástico. Gente, a gente vive conectado 200% do tempo, né? Inclusive é um trabalho, Sim. é um trabalho desconectar. Por isso que quem me conhece, eu tenho uma rotina, além da rotina profissional, eu tenho uma rotina pessoal muito forte, envolvida em exercícios, porque é onde eu me desconecto. Assim, gente, desliga a cabeça, porque senão a gente não para de consumir o tempo todo. E é complexo, porque a gente que trabalha com comunicação e marketing, você tá dentro da rede social o tempo todo, aí inevitavelmente eu tô vendo alguma coisa, tô assim, no meu tempo de me time, eu olho lá, aparece alguma coisa de algum correlacionado a alguma coisa do trabalho. Pronto. Até porque o algoritmo já sabe, né? Instantaneamente eu volto a trabalhar. Sim. Então, assim, onde que eu me abasteço de informação? Genericamente falando, nas redes sociais, nos portais de notícia, mas eu estou muito conectada às associações do setor, aonde tem informação que é mais qualificada, com pessoas mais técnicas. Então, a gente está sempre fazendo um trabalho muito forte nessas associações, institutos, para trazer informação que seja embasada, que tenha ciência por trás, porque a gente sabe que, infelizmente, mídia, assim, tem muita informação não fundamentada. E tem muita informação rasa, tem muita informação com duplo viés, tem muita publi, tem muita informação paga. Então, assim, é óbvio que muita coisa do que sai ali, a gente captura, trabalha internamente para depois ter uma informação, um ponto de vista sobre aquilo. Uhum. Então, o meu processo de construir informação vai muito nesse viés, né? Eu capturo, entendo, vejo o que está no cenário interno para depois ter uma... Processo ali dentro. Exatamente, E aí exatamente. E tudo é processo, né, Sim. Fê? Sim. Tudo é processo, gente. A vida. A vida. Por isso que eu falo bastante isso, que o processo é muitas vezes mais importante do que chegar naquele propósito, que é ele que vai, é o caminho que vai chegar, que vai fazer com que você chegue naquele fim. É o caminho que vai te ensinar também, né? Ali, Exato. Exato. Chega até um papo meio filosófico, né? Mas para mim é pura verdade. E falando em processo, você tem algum processo de networking, principalmente processo de networking com grandes lideranças, não só do setor, mas também de Deve outros ter muito a ver segmentos? também com essas associações, né? Que ela já falou um pouco. Queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga, como que você vê essa estratégia e qual que é o seu processo com esse tipo de ação, né, que é super importante. Você sabe que eu aprendi uma coisa ao longo dos anos, de que networking é você ser interessado e não ser interesseiro. Então, o meu processo de networking é querer aprender, é ser interessada, é em querer entender. Eu brinco diversas vezes com as pessoas que eu sou a Maria Perguntinha, porque eu fico perguntando, eu fico perguntando, eu fico perguntando, eu fico perguntando. Eu gosto do óbvio que precisa ser dito. Porque quando você não, por mais óbvio que seja, é óbvio para você. Não significa que a outra pessoa tenha a mesma percepção, tenha o mesmo repertório, viveu as mesmas coisas que você. Ela não tem a obrigação de entender aquilo como você entende. Então, quando eu quero participar de algum meio, eu preciso me interessar, até para ser prazeroso. Imagina que coisa chata.
Você entrar num lugar e falar assim, Ai, que chato. nossa, tá na hora de ir embora? Puta, que coisa chata! Gente, eu vivo agora. Se eu não conseguir aproveitar esse agora, Até para criar conexões mais reais, né, também, porque senão você fica ali no não vira de verdade. Não me agrega. Vira. É raso, né? É raso. Então, sabe aquela história? O maratonista não ganha a medalha dos 42 quilômetros sem correr. Sem correr os 5 primeiro. Então, qual que é o propósito? O propósito não tá lá na frente? Como que eu vou construir isso? É nesse processo. Se eu não tiver prazer nesse processo, querer estar nesse processo, não tem sentido. E aí vira interesseiro. Não, eu tenho que ter interesse em primeiro lugar. Se eu tenho interesse, eu vou de fato fazer com que essa roda gire e as coisas voltam, o universo devolve, né? Sim. Eu acho que eu já sei para onde vai essa próxima resposta, mas vamos lá. Você como um líder ali, head da área de comunicação e marketing da Val Group, qual que é que método que você usa ou que ritual que você faz para organizar suas ideias e tomar decisões estratégicas, assim, você tem alguma receita? Nossa. É uma receita, assim, a gente quer anotar aqui, né, do sucesso, né? Eu não sei se eu tenho essa receita. Não, é que eu ia falar, sabe o que eu pensei na minha resposta? Eu falei, acho que a atividade física talvez te ajude a dar uma organizada na organização. Eu sou uma pessoa acelerada. Eu sou uma pessoa agitada. Eu gosto dessa agitação. Então, eu fazendo diversas coisas é meio que habitual. Mas voltando a um processo que talvez ele não esteja tão bem estabelecido assim, de receita, mas eu tenho aprendido ao longo dos anos cada vez mais a me interessar pelas coisas, a não ser rasa, a buscar a compreensão. Eu gosto muito de integrar as partes. Eu gosto muito de entregar o que a gente fala, né? A diferença do outcome para o output. Quando eu tenho um output, eu entreguei um evento para a empresa. Ah, tá aqui, ó, fiz o evento. Eu estou interessada no outcome. O comercial. O que deu desse evento? O que aconteceu? Como que eu melhoro para as próximas? Como que a gente pode fazer com que esse evento não morra aqui e você colha mais frutos? Então, eu gosto dessa integração, eu vejo valor. E isso, de certa maneira, também me potencializa, porque eu aprendo, porque eu tenho possibilidade de aplicar cada vez mais e ter mais intencionalidade nessa aplicação, nesse processo como um todo. Então, não sei se isso é bem uma receita, mas é se interessar de verdade pelo que você está fazendo. É você conseguir integrar, é você conseguir entregar além. Não é só, ai, olha, é Tem que daqui fazer para isso, cá. fazer isso e pronto. Não é só sobre isso. É sobre over delivery, sabe? Poxa vida, porque quando eu entrego a mais, eu não estou simplesmente fazendo mais trabalho. Ou fazendo o trabalho que alguém deveria estar fazendo. Cara, se alguém não está fazendo, eu estou fazendo, eu estou aprendendo. Eu estou integrando, eu estou entregando, eu estou crescendo. Então, de novo, não sei se isso é uma receita, tá? Sim. Não, mas tá bom. Eu acho que é muito estilo de vida. E isso vale para o pessoal. Sim. Entendeu? Então, assim, se eu não acordar de manhã para ir para academia, ninguém vai fazer isso por mim. E se fizer, o resultado não vai vir para mim. Não. Não mesmo. Então, assim, são decisões. Então, são decisões diárias. É assumir o protagonismo da própria carreira, da própria vida, porque ninguém vai fazer isso pra gente. Exatamente. E quando a gente fala em assumir o protagonismo, também é assumir o protagonismo da liderança. E eu acredito que seja um desafio. Hoje a gente tem falado com vários líderes aqui no nosso podcast, e legal que cada líder fala de um desafio diferente, né? Eu queria ouvir um pouquinho você, falar como que é liderar um time de marketing para entregar acima do esperado, né? Como você bem comentou. E o que você valoriza muito no seu time
Porque tem um ditado que fala o seguinte, né? As pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e demitidas pelas habilidades socioemocionais, que é o soft skills, né? Como que é isso para você? Como que você enxerga tudo nesse pacote? Nessa última frase que você falou, né, que as pessoas são contratadas por hard skills e demitidas por soft skills. Eu faço esse processo na contratação. Eu contrato por soft skill e treino hard skill. Porque o hard skill você consegue Se treinar eu, mais, né? se eu contrato, se eu converso com uma pessoa e ela, assim, a primeira coisa que eu converso com a pessoa, eu quero saber a história de vida dela. Quero saber com que você mora, como é que você faz? O que é difícil para você na sua vida? E como é que você resolve isso? A hora que você consegue capturar a essência daquela pessoa, de pessoas que, sabe, que moraram assim ou assado, que tiveram certas dificuldades, que passaram por desafios, você olha para aquela pessoa e fala assim: por que você não desistiu? A pessoa olha e fala assim: porque eu tenho ânsia de ser assim, de chegar naquilo, tenho aquele objetivo. Você começa a entender a garra que aquela pessoa tem. Você começa a entender a perseverança, a persistência. Você começa a ver valores, valores que, que aquela pessoa ela entrega porque é ela, porque é a essência dela. Então, tem coisas, obviamente, que você não vai contratar, né, uma pessoa que não sabe nada, uma redatora que não sabe escrever porque ela é uma super gente boa. Não é bem por aí. Mas, poxa, se você conseguir falar assim, poxa, eu tenho uma pessoa que tecnicamente é sensacional, mas talvez não tenha um background emocional talvez tão estabelecido, ou que não consiga lidar com algumas situações, ou que seja reativo em alguma determinada ação. Será que a hora que tiver um desafio dentro da área, será que ela vai conseguir Ou como entregar também aquilo? ela impacta a equipe como um todo também, Exato, né? além desse contexto. É. Então, assim, eu acredito muito. Eu acredito muito no ser humano. Eu acredito muito na multiplicidade das pessoas. Que as pessoas se completam, né? Não dá pra ter todo mundo igual a mim no time. Vai ser um time de louco. Todo mundo acelerado, batendo Imagina! cabeça. Não dá! Eu preciso ter aquela pessoa no time que seja mais centrada. Porque, de certa maneira, ela vai olhar coisas que eu talvez não vou olhar. Sim. Então, eu gosto dessa multiplicidade. E tem 4 coisas, Fábio, que eu observo muito e eu vejo valor para completar o time. Então, assim, um perfil flexível. Flexibilidade é palavra de ordem no marketing, assim como dinamismo. Não adianta, as duas são dois pilares que não andam separados. Tem um terceiro que eu acredito que complementa esses 2 pilares, que é a proatividade. Então, assim, você está numa área de marketing, marketing por si só é agitado, é dinâmico. Se você não tiver flexibilidade para entender as demandas e que as coisas mudam, o mercado muda. O concorrente soltou alguma matéria, alguma coisa ali, você está com a campanha pronta. Você vai ter que rever essa campanha porque aconteceu uma ação que você não estava esperando. Então, assim, se você não tiver essa flexibilidade para fazer isso, a agilidade do dinamismo para contornar isso e ser proativo de falar assim, vem cá, eu vou fazer. A área não funciona. E aí eu falei 4, né? Faltou 1. Bom humor, né, gente? Bom humor. Ninguém gosta de trabalhar com gente Gente, mal-humorada, né? você imagina um ambiente desse, Frenético. agitado, em que você é flexível, você tem que estar conectado no que está acontecendo, dinâmico, tem que falar assim, meu, tá, eu vou fazer, querer fazer, com mau humor, falar assim, ai, saco, o cliente mudou de novo. Ah, gente, então não escolhe marketing, não trabalha com marketing, não trabalha com comunicação. Trabalhe com alguma outra coisa que te dê mais previsibilidade. Porque a arte do marketing, trabalhar com marketing e comunicação é trabalhar com a imprevisibilidade. É lógico, quando a gente fala em imprevisibilidade, é nos termos de que as coisas mudam e são dinâmicas. Não quer dizer que não tenha estratégia, não quer dizer que não tenha direcional, propósito, processo. Então, são coisas, obviamente, que são necessárias.
mas isso tudo é num ritmo de marketing e comunicação. Essa do bom humor pra mim é fundamental. É o bom humor, é tudo. E falando aqui, seguindo aqui, eu acho que a gente está chegando agora num tema que eu gosto muito aqui do nosso, um quadro, na verdade, que eu gosto muito aqui no Foco na Marca, que é o bate-bola, né? Que a gente bate uma bola com você para saber alguns temas que te marcaram, né? Algum livro, filme, série. A gente vai começar aqui, né? Com um livro que te marcou e por que que esse livro te marcou. Gente, tem 2 livros, eu acho que foram os 2 últimos que eu li, na verdade. Na verdade, nem dos 2 últimos, vai, um foi um pouco a mais de tempo. Tem um livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Gente, isso pra mim é filosofia de vida, porque conecta no propósito. Uhum. Então, quando você trabalha com propósito, seja em marketing, qualquer outra questão, para mim, começar pelo porquê é onde eu trabalho o cerne do que eu preciso resolver. Então, esse livro para mim foi um game changing, que eu gosto muito. Mas recentemente eu li um livro, gente, Daphna, não Mas lembro a o gente nome da coloca aqui autora. nos comentários. O nome do livro é Power Skills. Power Skills. É sensacional. Ela, foi executiva em diversas grandes marcas e ela traz não só uma visão, mas ela traz um processo. O livro é processual, te dá dicas. Já parou para pensar assim? Se você fizer assado, olha, um processo para você conseguir fazer isso é assim, assim, assim. Então é um livro que você estuda. E os meus livros geralmente são todos riscados, gente. Eu sempre leio o livro estudando. Então você é do papel, né? No Kindle não é contigo. Não. Não. Eu carrego a agenda, carrego o caderno onde eu vou, eu preciso escrever. O Kindle me conquistou, vou te falar que eu só. Ai, não. Eu adoro. Mas eu também faço marcação, porque ele te dá essa opção. Aí você marca, envia. Às vezes eu copio, mando por WhatsApp pra alguém. Talvez eu possa ser mais sustentável aí. Exato. Não, mas não, eu vou te falar por que me conquistou. Porque eu ando muito de metrô aqui em São Paulo. Moro muito próximo do metrô, então pra mim. E aí é a melhor coisa do mundo, o metrô. Sim. Aí você vai, é fininho, guarda, porque ele. E pra dormir também é bom, né? É bom também, Ele porque tem uma parece- claridade que não incomoda, né? E Porque tem o ler marido livro. do lado que às vezes tá dormindo, então. você consegue. Não, e ler livro, à noite é complicado, assim, É, casa, você tem ligar que uma acabar a luz. luminária. É verdade. Não, me conquistou, eu sou a rainha do Kindle. Muito bem. E a gente falou agora do livro e o filme que você recomenda, que te marcou. Tem um filme que eu achei muito sensacional, que é o filme da história da Nike, o Air. Não sei Michael Jordan. exatamente. Gente, aquele filme, ele dá uma virada, assim, de marketing na cabeça. Eu achei muito bacana. Acho que vale, recomendo Muito bom assistir. mesmo. Recomendo assistir. E uma série? Tem alguma que. Ou o que você pode assistindo agora, não precisa ser também. Gente, não seja Galinha Pintadinha, não Ah, seja não. O Mundo da Gabi. Quem é pai sabe, Eu sei né? bem. Gente, eu não tenho prioridade nenhuma na TV de casa. O controle é o último. Na minha casa agora isso é um bolo, que é um reality show que você fica vendo se é sim. bolo ou não. E aí o meu filho faz eu ficar assistindo. Mãe, e aí, esse é bolo? Não, e tem uns que não são mesmo. Não, Te parece, é muito. né? Não. E os que são bolo que você fala assim, não é, imagina. Não, a gente fica, porque eles põem cortando. 5 bolos ali, só um é o bolo, né? 5, e você fica, não, 5. E aí a diversão dele comigo é descobrir qual que é o bolo. E aí ele acha que eu vou ter capacidade de fazer um bolo desse pra ele também. Essa é a segunda coisa que ele acha que eu não consegui, coitado. Mas você sabe que, então assim, eu não tenho prioridade nenhuma de coisa de série, gente. Não, assim, eu sou muito fora. Primeiro, para ser muito sincera pra vocês, eu não admito muito ficar sentada na frente da TV. Eu acho, minha opinião, eu acho um desperdício de vida ficar sentado na frente da TV, sabe? No entanto, contudo, entretanto, todavia, eu vou te falar que tem 2 séries, uma espiritual, que eu terminei de assistir agora a 5ª temporada, que é o The Chosen. Então, me desconecta desse mundo, me desconecta sabe? Me conecta em outras partes que eu quero evoluir. Então, pra mim, The Chosen foi a última série que eu assisti, que eu maratonei, porque eu queria assistir, e nunca, até quando saiu La Casa de Papel, saiu um monte de coisa, eu falei assim, ai, tá, não quero brincar disso. Eu nunca me conectei. Mas essa, a The Chosen, foi uma que eu conectei. E tem uma
que eu lembro da minha época que quando eu morei fora do país, há uns anos atrás, que é o Modern Family, que é uma série É muito escrachada, divertido. de risos. Uhum. Então, assim, quando eu paro, eu não gosto de me conectar à TV. Mas quando eu paro, eu quero ver coisas que estão conectadas com o que eu vivo. Eu quero respirar outros ares, eu quero desestressar, eu quero despressionar. Então, essas duas são as que eu recomendo. Acho que para André a gente tinha que mudar essa pergunta tipo um esporte. O É. esporte. Ou uma atividade física. E um passarinho me contou que de esporte você faz até boxe, é verdade? Pois é. Conta um pouquinho como É começou muita isso. energia, né, Fábio? A vida não para. E é por isso que eu gosto de viver, eu gosto. A minha vida é agora. Eu vivo muito agora, eu gosto dessa intensidade, eu gosto de estar sempre fazendo as coisas. Então, eu sou rata de academia a vida toda, assim, entre períodos mais ou menos, mas eu sempre estou na musculação. Eu gosto muito, aprendi a correr. Agora eu tô lesionada, tô há alguns meses já sem correr, mas eu gosto muito de correr. Eu vi na corrida uma oportunidade de oxigenar o cérebro, de oxigenar. A hora que eu comecei a correr, eu falei, nossa, parecia que eu tava pensando em nada. Eu botava podcast, conseguia prestar atenção no podcast. Olha só. Então eu falei assim, olha que coisa. Então, um momento que eu falei assim, poxa, e ao mesmo tempo eu tô fazendo coisa boa pra mim, né? Sim. Então, corro, pratico boxe. É muito desestressante. Era isso que eu ia falar, deve ser ótimo para desestressar. E tudo isso 5 horas da manhã, né? Desestressante. Vamos ser claros, assim, né? Eu tenho uma rotina que eu começo às 5h15, mais ou menos, eu acordo, 5h30 eu já tô na academia. E aí eu revezo com meu esposo, porque meu esposo pedala, então a gente às vezes a gente reveza, quando um vai pra academia, o outro prepara as crianças, aí chega, pega as crianças, leva pra escola, e o outro vai e faz o que tem que fazer. Então a gente tem uma rotina intensa em casa nesse sentido, mas é extremamente positivo para as crianças, inclusive. Sim. Então, assim, as crianças querem o tempo todo fazer alguma coisa, sabe? Meus filhos fazem judô, natação, jogam futebol, assim, estão sempre envolvidos em alguma coisa. Então, acho isso é literalmente um exemplo, né? Sim. Que a gente passa, né? São crianças mais ativas, né? E só para completar, no começo do ano eu tava fazendo natação também. Caramba. Difícil arrumar um espaço na sua agenda. Mas aí eu parei a natação, porque daí começou a ficar insano mesmo. Falei assim, não, assim, começou a ficar estressante, o que era para ser motivo de desestressar. Aí eu falei, não, tá bom, vai, eu tirei. Então, por enquanto, eu tô nesses 3. E já é bastante coisa, né? Nossa Senhora. Eu não sei como ela casa isso na agenda dela, porque eu tenho 2 também filhos e eu fico pensando, meu Deus, que não, é isso, 5h30 da manhã teria que ser. E um evento ou uma experiência cultural, assim, eu imagino que seja ao ar livre, né? Como é que... Com as crianças, com a família. Gente, evento pra mim é trabalho. viajar. Que é um baita de um evento, né? Vamos ser bem sinceros. Ai, gente, eu acho o máximo a gente se desafiar e cair nos lugares. Sabe aquele país que ninguém entende o que você tá falando e você não entende nada do que eles estão falando? Ano passado eu fui pra Praga, na República Tcheca. Eu tive uma experiência muito bacana, porque o Uber deles chama Bolt. E quando você coloca a mensagem, ele traduz para a língua deles. Então, eu posso escrever qualquer coisa ali. Ah, poxa, eu cheguei no aeroporto, eu tô não sei na onde, ou qualquer coisa. Traduz para o idioma próprio deles. A hora que eu cheguei no carro, o moço não achou que eu falava o idioma deles. E eu não falava. Eu não falo alemão ou tcheco. Meu Deus do céu. Então, assim, olha que evento. Olha que situação. É o Daí presente chique que a gente fala, né? começa a chegar e falar por mímica e falar de um jeito e meu marido estava me esperando lá, que ele tinha ido para um evento do trabalho, eu fui lá encontrar com ele. E aí falando, aí na hora que Tinha que chegou, conversar pelo aplicativo, mas eu tava dirigindo, não dava. Aí a hora que chegou meu marido e meu marido monitorando, né, assim, e aí, né? Porque imagina, Sim. de novo, você é sozinha num país onde você não sabe o que está falando, a pessoa também não fala o que está indo para algum lugar, na expectativa de encontrar meu marido lá me esperando. Aí a hora que chegou, meu marido chegou perto do carro, o motorista olhou, falou assim, boyfriend. Tipo, eu falei assim, husband, I'm married. Aí mostrei a aliança e tal. Aí ele, ok. Tipo, também a preocupação dele, achei uma graça.
Mas olha aqui, então assim, não tem evento, sabe? Eu acho que esse tipo de viagem pra mim é uma... Enriquecedor, né? Exato. Então, assim, você destrava, você se põe a desafios, você se... Sabe? Você Conhece vive novas culturas, você vive né? uma coisa completamente fora da caixa. Então, assim, pra mim, esse é um evento. E uma referência, um líder, se é que você tenha, ou que você se inspira, que você admira. Também se não tiver, não tem problema. Não tenho ninguém em mente, assim, declaradamente. Mas eu acho que... Bom, eu não acho nada. Eu acredito que pessoas que me apresentam ângulos de vida ou coisas que me melhoram, elas me inspiram. Então, eu não tenho ninguém, não tenho uma pessoa, sabe? Ah, é a pessoa X que é famosa. Eu não tenho um famoso, sabe? Eu acho que quem me inspira no dia a dia, às vezes os meus filhos, eu olho e falo assim, nossa, gente, desculpa, filho, não, você tá certo. Então, assim, é quem me ensina. Então, isso acontece no dia a dia. E como eu tô interessada o tempo todo em aprender, então eu tenho líderes diversos que eu sigo, que eu admiro. E agora, pra gente finalizar, eu acho que vai casar bem com o nosso papo que veio vindo de propósito, né? Aham. O que te move hoje? Qual que é o seu propósito hoje? Faz brilhar seus olhos. Além de aprender. A gente já Ai, que entendeu. pergunta. Sabe quando a gente tem a oportunidade de colocar tudo isso numa resposta só, parece que fica tão difícil, né? Mas eu acredito que meu propósito é fazer a diferença na contribuição da onde eu tô, aonde eu posso contribuir, aonde eu possa adicionar e ser adicionada, aonde eu possa integrar. Então, meu propósito é conseguir esse objetivo, é conseguir agregar na vida das pessoas, que elas agreguem na minha e que a gente consiga, na verdade, chegar em algum lugar, entregar alguma coisa boa pro mundo. Se eu consigo concatenar tudo que foi falado até agora, eu acho que é isso, Fernanda. Não, perfeito. Acho que é isso. Finalizamos esse foco na marca. Finalizamos. 15 episódios. Aprendi muito aqui. Também. Andréia, muito obrigada. Foi maravilhoso, assim. Acho que foi muito rico o nosso papo. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter conversado com a gente aqui. Foi um prazer. Aí eu que agradeço. Obrigada pelo convite, gente. É gostoso conseguir sair dessa correria, Rotina, né? dessa correria toda e ter um papo até reflexivo, né? Então, eu gostei. Obrigada. Muito obrigado, né? Obrigado, Fê. Obrigada a você, Fabiana. E obrigado a você que acompanhou a gente aqui nesse Foco na Marca. A gente vai finalizando aqui. Não esqueça de curtir esse episódio, compartilhar com quem você quer que chegue essa informação e confere lá. A gente está com 3 episódios no ar já. Confere e a gente espera você num próximo episódio. E antes, falando aqui nossa publicidade, né? Se você procura levar um podcast para dentro da sua empresa, fala com a Virta Insidercast que a gente tem a solução para você. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.